O meu nome é Ivete Rosa da Silva Campos. Eu nasci no ano de 1939. Eu nasci em Serquilho, na rua Doutor Campos, 702. Meu nome é José Geraldo Doriguelo. Ninguém sabe que é José, todo mundo me conhece por Geraldo, né? Mas eu sou José. E eu nasci aqui em Serquilho no ano de 1964. Eu nasci uma meninona muito forte e foi uma maravilha, né? Porque eu nasci numa família muito boa. Na época o táxi se chamava carro de praça, porque ele ficava parado na praça esperando, ou aqui em frente à estação, esperando passageiro, né? Não tinha o telefone para você chamar. Então as pessoas iam até o carro para chamar, para ir até a residência buscar a pessoa. Então não tinha o costume de chamar táxi, era carro de praça. Transporte básico na época para outras cidades era trem. O pai se chamava Abel Rosa da Silva, ele era português, ele veio de Portugal com 2 anos, ele e a família toda, né? A família se espalhou toda aqui pela região, Sorocaba, Itapetininga, e ele se estabeleceu aqui com o pai no Taquaral. E a minha mãe era filha de um fazendeiro, né? E aqui na região também, e ela se chamava Francisca Rodrigues de Almeida. E eu sou a caçula, mas a caçula de uma família enorme. Entendi. Muito paparicada por todo mundo, né? Meu pai, quando eu nasci, já tinha uma linha de ônibus que eles falavam, né? De jardineira, para Tietê e para Tatuí. Então, a gente, desde bem pequenininha, nós íamos muito para Tietê, era o nosso passeio de fim de semana, ou para Boituva, onde morava o meu avô. Meu pai, com a linha de ônibus, a gente passeava muito, faziam excursões para Pirapora, para Aparecida do Norte. Então, a minha infância foi toda assim, movimentada. Depois fui para a escola João Toledo. Nessa escola eu fiquei dando aula até me aposentar. A minha infância já é um pouco assim, no final da década de 60, né, nasci em 64, então Serquilho era uma cidade muito pequena, tinha aí uns 4 ou 5 mil habitantes na época, então a gente conhecia todo mundo. Não tinha opções de lazer, a gente brincava muito na rua. Futebol, era queimada, era pega-pega, era esconde-esconde. Então às vezes tinha um circo, por exemplo, né? O circo vinha aqui onde é a prefeitura, né? Atrás da prefeitura que não tinha praça ainda. Na frente de casa ou nas ruas ao redor, que tinha mais amigos, a gente brincava o tempo inteiro. Quem morava para baixo da linha estudava no Bernardes, quem morava para cima da linha estudava no João Toledo. Meu pai tinha horário de ônibus, sábados, domingo acho que não ia. Ia um ônibus só de rapazes de Serquilho para Tietê. E as moças daqui ficavam enciumadas, entendeu? É. Mas eles vão todos para Tietê. E quantos casamentos foram feitos assim, sabe? E era uma rivalidade danada, porque vai casar? Vai. Com quem? Fulana. De onde é? Tietê. Que pena. As moças ficavam muito tristes, né? Acontecia isso. Tietê também. Tietê, eles não gostavam que os rapazes namorassem moças de Serquilho, porque eles se julgavam de uma classe inferior. Eles tinham um preconceito muito grande entre Serquilho e Tietê, porque eles falavam que a italianada era praga. Então não tinha assim, eles não tinham, tanto que assim, politicamente eles escolhiam muito poucos italianos, depois que alguns foram se destacando, que eles foram admitindo entrar na política. Mas levou muito tempo, isso muitos anos assim. O preconceito aumentou porque assim, em Serquilho tinha as meninas italianas que eram loiras, de olhos azuis, que tinha muito italiano aqui, e elas eram muito bonitas. E daí as moças de Tietê começaram a ter ciúmes, porque os tietenses vinham aqui e encontravam moças muito, muito bonitas, e Serquilho começou a pegar fama que tinha moças muito, muito, muito bonitas.
Aí elas ficavam enciumadas porque eles vinham para Serquilho para namorar as italianas. E daí, então essa rivalidade era dos dois lados, assim, sabe? Os italianos eram vistos como, eles chamavam de quinta coluna, assim, que era assim, era um povo como se fosse de quinta categoria, porque era como se não deu certo lá, vieram todos para cá. Os colonos italianos, eles passavam a água e polenta. É. Mas guardavam todo o dinheirinho que ganhavam. E às vezes conseguia comprar a fazenda do patrão. Com certeza. Ou um pequeno sítio, ou a fazenda do patrão. Não é? E isso mexia muito com o pessoal de Tietê, que era tradicional, e eles achavam que os italianos estavam dominando devagarinho, crescendo, tomando conta. A italianada e os imigrantes daqui tinham uma força muito maior, assim, né? Tanto que assim, muitas empresas daqui foram fundadas por famílias da cidade mesmo. E isso estava fazendo com que a cidade crescesse, tivesse uma renda própria e já tinha elementos suficientes para se emancipar. Minha mãe tinha parentes em São Paulo. E desde bem pequena a gente ia visitá-los sempre, né? Então eu, da Maria Fumaça daquele tempo, né? A gente tinha que andar com o vidro fechado, sabe? Porque entrava faísca daquelas foguinhos lá, né? E queimava a roupa da gente. Era uma coisa interessante. E, bom, demorava 7 horas para ir da Serquilho a São Paulo. Tinha que levar viradinho, lanchinho. Quando eu comecei a ter noção da viagem, assim, eu achava uma coisa fantástica. Aquele tempo a gente achava que o poste que andava, né? Então a gente ia com o nariz colado no vidro, vendo tudo, né? E eu achava interessante, quando eu saía daqui de madrugada, a gente ia andando para a cidade, para botar boituva, ia clareando o dia, a gente ia enxergando as casinhas. Mais adiante a gente via as casinhas com chaminé saindo fumacinha. Depois, mais tarde, um varalzinho de roupa, que interessante, né? Durante a viagem a gente via a vida passar, né? E era a tal da Maria Fumaça, que a gente ia para ti. Era uma delícia. Agora, era tudo importado da Inglaterra. Tudo. Eu lembro que tinha os lustres muito bonitos, muito bonitos. Quando o trem andava devagar, a luz ficava bem fraquinha, parecia que ia apagar. A observação de criança, né, que fica olhando na luz. Então, meu pai dizia, é porque vai mais devagar, explicava lá um negócio, eu não entendia muito bem. Mas... E era assim, e a gente ia para São Paulo, chegava lá, saía de madrugada, chegava a hora do almoço. A gente ficava geralmente uns 2 ou 3 dias, porque para fazer uma viagem tão longa, precisava ficar pelo menos uns dias, né? Minha mãe comprou uma vez umas bolsinhas de feltro para nós. E a gente veio toda feliz. A minha irmã mais velha sentou perto da janela e abriu a janela. A bolsinha ficou toda queimada. Foi um chororó no trem. Quando o trem apontava Maria Fumaça, apontava ali na curva, a gente já ficava emocionada, né? Porque era luz, fumaça, aquele cheiro de ferro quente, sabe? O calor, assim, o vapor. Tudo isso era uma sensação, né? Exatamente. Nunca a gente mais esquece. Passagem a senhora comprava pelo aplicativo do celular? Não era, mas você não sabe. Meu pai tinha uma caderneta quilométrica. Então, naquela caderneta, ele comprava e pagava as passagens com antecedência, com desconto enorme, né? E colocava lá as fotinhas de todos os que podiam andar com aquela caderneta. Olha que interessante. Então, quando a minha irmã ia sozinha para São Paulo, ela levava a caderneta quilométrica, não tirava passagem, o homem do carimbo lá do trem,
ele carimbava como se ela tivesse feito aquela viagem. E ia descontando na quilometragem. Então tinha meus tios em São Paulo, a gente ia para São Paulo, então a viagem para São Paulo era a coisa mais gostosa que tinha, porque esperava o trem aqui, nessa plataforma já não era a Maria Fumaça, já era o trem elétrico. E ele vinha apontando para lá, para mim era um negócio gigantesco, a máquina do trem, né? Chegando ali, porque vinha um negócio, parecia que era uma nave espacial chegando, assim, aquele barulho do trem. Ele ia muito devagar, porque ele já ia parando, né? O fiscal vinha na porta, assim, e daí eles abriam, saía uma escadinha, a gente subia. E daqui até Botucatu, era uma outra viagem maravilhosa. Eu tinha uns tios lá também, e o trem atravessava a serra de Botucatu, tinha um túnel. Então a criançada ia toda na porta, assim, para esperar o túnel, assim, né, que vinha. Ele atravessava um túnel, assim, era a emoção, era uma aventura, assim, se ia passar por dentro. E dentro do trem tinha, assim, é igual avião, tinha a primeira classe, que eram as poltronas mais confortáveis, e daí tinha a classe econômica, que eram poltronas mais simples, assim. Então quem viajava longa distância comprava a primeira classe porque era mais confortável. O banco reclinava, você podia... Agora na classe mais econômica você ia daqui até Laranjal, que era meia horinha. Na época eu tinha 10 anos. A minha casa ficava bem na saída para Tietê, bem longe da estação. Meu pai tinha um armazém de 3 portas, secos e molhados, né, que falava antigamente. Vendia de tudo, né? E nesse dia, mais ou menos 4 horas da tarde, por volta disso, eu, a minha irmã mais velha e uma prima que estava em casa passeando de São Paulo, estávamos na venda de meu pai, e a minha mãe trouxe uma peneira de feijão para nós escolhermos para ela cozinhar para o jantar, né? Então, estava a minha irmã do lado do balcão, a minha outra prima do outro lado, e eu sentei em cima do balcão e fiquei escutando a prosa das duas, né? Enquanto escolhia o feijão. E nessa hora, nós ouvimos uma explosão horrorosa. Mas ali não aconteceu nada. Só tinha um arame que papai colocava conchas de alumínio, guarda-chuva, tudo pendurado, né, para vender. Aquele arame rompeu. E daí veio tudo aquilo em cima de nós ali do balcão, né? Bom, ficamos assustadíssimos e corremos para a calçada. Daí nós vimos aquele cogumelo imenso de fumaça, com fogo, com coisas pretas, uma coisa horrível, né? Mas a gente nem sonhava que seria aquilo. Não dava tempo de pensar nem se era alguma coisa de Deus, alguma coisa do... Nada. Foi uma correria e tal. E a minha mãe desesperada, procurando os filhos, né? Já juntou todo mundo. Tinha visita de São Paulo em casa. Eu sei que num instante todo mundo apareceu lá na sala. Aí foi aquela juntação da família. Meu pai não estava em casa porque meu pai tinha ido para Tietê com o meu irmão fazer o concerto de um ônibus. Eles estavam voltando. Quando ele estava na estrada, que ele viu a explosão da estrada, ele achava que era o nosso posto de gasolina. Nós tínhamos um posto de gasolina do lado da casa. Da casa tinha, Um tio meu que morava em Rafar viu a fumaça e pensou que era o posto de papai. Nossa, lá em olha, Rafar, ficou nervoso, todo mundo, foi um horror, né? Bom, aí foi aquela loucura. Quando nós vimos o povo da cidade todinho indo para lá de Tietê. E diziam, corram que vai explodir vai ter outra explosão. Então o meu pai chegou e pôs todo mundo no ônibus, morava todo mundo junto, perto, filhos, netos, visita que tinha em casa, todo mundo. E fomos para a casa do meu tio em Tietê,
Tietê para nos abrigarmos lá, né? Agora, era uma loucura, ninguém sabia falar nada do que era, ninguém sabia o que tinha acontecido, né? E depois nós voltamos à noite, já tinha passado o perigo do... Aí aquelas boatos, olha, apareceu um padre, ajudou a empurrar o vagão que ia explodir, podem voltar e tudo mais. Bom, aí nós voltamos e bem de noitinha, e o tempo estava horroroso para chover, sabe? Eu morria de medo de chuva, e eu grudada no braço da minha mãe, olhava aquela nuvem preta no céu, sabe? Aquelas nuvens se juntando, fomos deitados, aí a pouco começou uma chuvinha, depois aquela chuva se transformou numa tromba d'água, uma coisa horrorosa. Olha que judiação, a cidade tinha passado por aquele horror. E ainda, aquela tromba d'água, né, as casas sem telhado, às vezes velando o que morreu ali no acidente, na chuva, uma coisa pavorosa, viu? A água vertia nas janelas. Ficamos sem luz elétrica há muito tempo, né? Como o Adhemar de Barros vinha fazer um comício aqui em Serquilho, eles acham que eles colocaram essas bombas para explodir na hora que ele chegasse aqui. Mas eu não sei porquê, ele adiantou um dia. Assim eu sei a história. Já havia um movimento de emancipação muito forte que sempre foi obstruído. Eu acredito muito que essa explosão deu um salto muito grande, assim, ela reavivou o amor que o serquilhense tinha pela terra, né? É um renascimento. Foi um renascimento tão grande. A reconstrução da cidade foi tão significativa, não só fisicamente, mas emocionalmente para todos os moradores. Eles adquiriram uma força que até arrepia a gente falar, que no mesmo ano, assim, no final, a explosão foi no dia 30 de janeiro, no dia 28 de dezembro foi assinada a lei que emancipou Serquilho. Uma nova era da história de Serquilho que nasce com a explosão. É o fato mais marcante da história de Serquilho, que marca assim, o antes e o depois de uma forma muito, muito significativa, muito forte, e que levou Serquilho a se emancipar e a crescer de uma forma vertiginosa nesses últimos 70 anos. Como Fênix. Como Fênix renasceu das cinzas. Foi muito marcante. Quem passou por essa não esquece nunca. Esse tipo de registro histórico que você está fazendo é muito importante. Não só para a geração atual, mas para as futuras gerações também. Porque poucos conhecem a história, o que Serquilho foi, como Serquilho chegou até aqui, né? O que aconteceu, o que determinou a cidade a crescer tanto assim, quais foram os fatores, como que ela surgiu, como que ela se formou. O básico, o geral, a gente tem. Mas uma história feita de detalhes, de acontecimentos que impulsionaram um setor ou outro, uma história ou outra. Então, isso é muito importante. E esses registros, eu espero que você faça outros documentários, porque tem muitos assuntos interessantes de Serquilho para a gente falar. É óbvio que assim, a explosão é o fato mais marcante, mais determinante da história de Serquilho, sem dúvida nenhuma. Mas é importantíssimo esse resgate histórico, esse registro histórico, porque eu espero que você faça outros mais, porque eu preciso.